Bom, pode começar? Uhum. Bom, o Joelma ele tem uma história por trás dele que não é muito conhecida. O Joelma ele foi criado num ambiente onde antes era localizada ali a região central da cidade de São Paulo, onde nos anos de 1940 aconteceu aí o famoso massacre do Poço, que deu o soar sombrio daquela região. Uma região também marcada aí pela escravidão no Brasil, uma região onde estava muito próxima da Liberdade, do bairro da Liberdade. Então, ali também tinha uma grande circulação de negros. Com o passar do tempo, nos anos de 1940, como todos devem, de certa forma, conhecer, um rapaz, um químico, ele assassina brutalmente a mãe e duas irmãs e sepultam elas dentro de um poço no quintal de casa. Casa essa que ficava na rua Santo Antônio, número 13. 13, que é também data de festividade do Santo de Santo Antônio. Ao longo dos anos, isso ficou marcado na história macabra da cidade de São Paulo. E com o passar do tempo, alguns empresários compraram o terreno e, com a criação da Avenida 9 de Julho e de todo o aparato de retirar as pessoas, o foco central da cidade de São Paulo, da região da Praça da Sé, e correr sentido os bairros mais aproximados da Zona Sul, criaram então o Edifício Joelma. O Edifício Joelma ele é cercado de misticismo e de mau agouro, digamos assim. Por quê? O Edifício Joelma ele foi criado ali do lado do Edifício Andraus, que também pegou fogo na mesma época, e já tinha um soar de eu construí um prédio num local onde foi morto algumas pessoas. Então, eles, com o passar do tempo, eles começaram a verificar que algo incomum, muito incomum. E aí, quando o Joelma pega fogo em 1974, durante o Carnaval, muitas pessoas foram mortas, e dentre essas pessoas, 13 não foram identificadas. Novamente aparece o número 13. Algumas pessoas, principalmente kardecistas ou pessoas que vivem em busca de conhecer o além, eles também identificaram aí a somatória dos números do edifício, que também dão 13. E nisso se criou um misticismo e uma religiosidade com o número 13. O número 13 ele também é ligado muito forte com a religião de matriz africanas, por conta do seu, de certa forma, seu misticismo, sua categorização dentro das fés, podemos dizer assim. As 13 almas do Joelma, elas se misturaram ao longo dos anos com as 13 almas benditas, sabidas e entendidas. São almas que são cultuadas tanto pelos kardecistas como pelos umbandistas, e que tratam de 13 pessoas ou 13 espíritos que vêm à Terra para ajudar e realizar milagres. Porém, com o acidente do Joelma, essas almas foram mistificadas com os 13 corpos não identificados que foram sepultados no cemitério da Vila Alpina. Acho considerado assim. Bom, dentro do contexto das almas do Joelma, nós sabemos que não tiveram apenas 13 pessoas mortas, mas sim mais de 100 pessoas cujo tinham histórias, tinham vidas, tinham pontos positivos e negativos. Porém, no elevador foram encontrados 13 corpos carbonizados, cujos não tiveram identificação. O prédio pertencia a uma companhia que sublocava para a Crefsul, que na época mantinham alguns andares de escritório, e a locadora também alugava a parte do estacionamento.
Então não se sabe precisamente se essas 13 pessoas que foram mortas devido ao acidente, eram da Crefsul ou apenas uma pessoa que estava transitando no local. Porém, por elas serem 13, elas não foram sepultadas no mesmo dia. Então, não podemos dizer, foram 13 almas que foram sepultadas, elas foram sepultadas juntas, porém em datas diferentes, em torno de uma semana de diferença. Essas pessoas, as demais foram identificadas, porém essas 13 ficaram ali como um símbolo. Eu não tenho identificação, eu faço parte das 13 almas do Joel. 13 almas também benditas, sabidas e entendidas. Dentro do kardecismo, as pessoas tendem muito a fazer psicografias. Como que funciona esse processo? O espírito, de certa forma, ele se comunica através de um médium e ele relata o que aconteceu com ele durante essa passagem entre vida e morte. As almas do Joel, a primeira alma identificada através da psicografia foi feita pelo Chico Xavier e foi o espírito da Volkmar. A Volkmar, ela contou o que aconteceu ali durante o desencarne dela. E ela relata que realmente tinham pessoas que não sabiam como que funcionava essa questão de segurança e elas acabaram procurando o elevador como forma de saída daquele lugar. Ela foi um espírito identificado, então ela não faz parte das 13 almas, mas ela faz parte de uma mentoria que está ali auxiliando esses espíritos.